No vídeo de hoje quero falar sobre a possibilidade de um satoshi, que é a menor fração possível de Bitcoin, valer $1. Quando que isso pode acontecer? Quais são os cenários? Quero mostrar aqui alguns dados, alguns gráficos e tentar fazer algumas estimativas. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que temos uma parceria com a BIPA, onde você pode utilizar o código SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange, é bem fácil, bem simples de utilizar, eles têm cartão com cashback em Bitcoin, então se você tiver interesse, dê uma olhada aqui na descrição deste vídeo. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas informações. A gente gerou uma estimativa utilizando o auxílio do ChatGPT na versão mais nova, a versão 5. Então vamos dar uma olhada aqui quais são as possibilidades. Lembrando que nada disso é uma dica de investimento, é o disclaimer clássico aqui do canal, e eu também quero mostrar esse site novo que eu encontrei, que é muito interessante, que mostra o market cap, ou seja, o valor de mercado aí de vários ativos. Então a gente tem aqui em primeiro lugar o real estate, né, basicamente o mercado imobiliário, com 663 trilhões de dólares, então é gigantesco. O mercado de petróleo, né, um pouco mais de 100 trilhões de dólares. Depois, em terceiro lugar, a moeda da China, a base monetária, na verdade o yuan chinês, né, 45 trilhões de dólares, o ouro 22 trilhões de dólares, os Estados Unidos 22 trilhões de dólares. Lembrando que só a dívida dos Estados Unidos é de 36 trilhões de dólares. Certo? Então, interessante. Eu até me pergunto, eu não sei, se vocês entendem como é que é feito esse cálculo aqui, coloquem nos comentários, depois vou dar uma olhada com mais calma. Porque, por exemplo, a gente sabe que a dívida dos Estados Unidos já passou de 36 trilhões de dólares. E a base monetária dos Estados Unidos está em torno de 6 trilhões de dólares. Então, o que será que eles estão considerando aqui no dólar? Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma informação. Então, o valor total dos ativos aí é de $1 quadrilhão, né? Mas, enfim, não falam maiores informações. Bom, eu vou dar uma pesquisada e posso trazer aqui para vocês. Mas segundo a estimativa desse site, então o total market cap do mundo é de em torno de $1 quadrilhão. Bom, seguindo aqui temos o euro, temos aqui cobre, eu imagino, gás natural, o ien japonês, e aqui algumas ações, né, de Nvidia, daí temos o pound, né, que é a moeda do Reino Unido, certo, da Inglaterra, Microsoft, Apple, enfim, moedas, e aqui o Bitcoin, em 17º lugar aqui nessa lista. Então é interessante porque a gente mostrava aquele gráfico do Bitcoin comparado com outros ativos, ações, e aqui o ouro, então ele estaria em 7º lugar, mas aqui a gente tem essa relação interessante, onde compara também o market cap com outros ativos. Bom, e por que eu trouxe aqui o market cap do Bitcoin, né, o valor de mercado do Bitcoin total, 2,3 trilhões de dólares. Por que eu trouxe isso? Então, porque a gente vai pegar essa informação importante, que é do total market cap, o valor total de mercado de todos os ativos, então em torno de $1 quadrilhão. E aqui tem também, né, as commodities, em torno de 828 trilhões de dólares, moedas, 124 trilhões de dólares, empresas, 100 trilhões de dólares, criptos aqui, 3 trilhões, enfim, e por aí vai. Então, enfim, depois eu vou dar uma olhada melhor quais são os critérios que eles utilizam aqui. Se vocês sabem, coloquem nos comentários aqui. Bom, então antes de falar sobre a projeção aí de preço para o Bitcoin, quanto que um satoshi pode valer $1, vamos tentar entender por que um satoshi pode valer $1. E a resposta pode ser bem simples. Basicamente, as moedas fiduciárias vêm perdendo poder de compra ao longo do tempo. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde do Plano Real 1994. E o problema ele vai piorando ao longo do tempo com vários marcos. Por quê? Porque políticos e burocratas têm interesse, têm uma motivação aí para imprimir dinheiro, expandir base monetária e aumentar a quantidade de dinheiro. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o problema começou a se acentuar depois de 1971, com o final do acordo de Bretton Woods, o final da paridade dólar e ouro. Então a dívida americana explodiu, a inflação acumulada explodiu, a quantidade de dólares em circulação e déficit federal também começou a aumentar. E a gente tem uma dívida crescente nos Estados Unidos que já passa aí dos 36 trilhões de dólares.
certo? E tem um marco também interessante de 2008, depois da crise do subprime nos Estados Unidos. Então, a crise aí de 2008 nos Estados Unidos, o Banco Central, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, eles começaram a fazer as políticas que são chamadas de quantitative easing, ou flexibilização quantitativa, ou seja, basicamente expandir a base monetária e também manipular o crédito. Então, isso fez com que o dinheiro piorasse ainda mais. Então, temos vários marcos e por uma questão de teoria dos jogos, políticos e burocratas têm a tendência de aumentar a quantidade da moeda e, com isso, tornar aí a maior parte das pessoas mais pobres via inflação e os políticos, as pessoas que estão próximas aí da impressora, digamos assim, os amigos do rei, eles se beneficiam via efeito Cantillon. E o que os economistas têm a dizer sobre isso? Então, Hayek, um economista austríaco que ganhou inclusive o prêmio Nobel, e na verdade o mérito dele não é por ter ganhado o prêmio Nobel, porque tem economistas aí que não são tão bons e que ganharam o prêmio Nobel, mas o mérito dele é por escrever aí, dentre outras coisas, sobre a necessidade do Bitcoin ou de uma moeda descentralizada ou da competição entre as moedas. Ele era um grande defensor aí do livre mercado, que na verdade é o que traz prosperidade para a economia. Então, Hayek, em 1984, previu a necessidade do Bitcoin. Ele disse, abre aspas, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar, e isso é muito parecido com o que hoje é o Bitcoin. Então, o Bitcoin, ele se valorizou aí nos últimos 5 anos, mais de 900% em dólar, e está muito próximo da máxima histórica, desde 2016, que é onde vai esse gráfico aqui do Google. O Bitcoin já se valorizou mais de 26.000% em dólar e vem ganhando cada vez mais adoção, inclusive no mercado financeiro tradicional. Então, por exemplo, a BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, teve aí recentemente o ETF do Bitcoin que eles criaram, o ETF de Bitcoin da BlackRock, foi o mais rápido da história da humanidade a acumular 70 bilhões de dólares e alcançou a marca 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde detido pelo GLD de 1.691 dias. Então, o Bitcoin ele vem ganhando adoção não só aí em cyberpunks, em entusiastas da Escola Austríaca de Economia, mas também em grandes empresas, grandes gestoras de investimento. E como vocês podem ver aqui nessa notícia aqui do exame do final do ano de 2024, então a gente tem grandes ETFs como os maiores detentores aí do Bitcoin no top 10, grandes exchanges, a gente tem Bitcoin Treasury Companies, e a gente tem o governo dos Estados Unidos e da China entre os top 10 detentores do Bitcoin. Isso pode fazer com que a gente veja uma corrida ao ouro digital, algo parecido com o que aconteceu durante a Guerra Fria, uma corrida espacial, mas agora uma corrida entre talvez as duas principais potências aí econômicas do mundo, China e Estados Unidos, agora uma corrida para o ouro digital. Isso pode começar a qualquer momento, e o que é interessante é que o governo dos Estados Unidos tem aí a impressora do dólar e o governo da China tem a impressora do Yuan. E quando a gente olha aqui os maiores ativos, as maiores moedas são justamente Yuan e dólar, a moeda da China e dos Estados Unidos. Então, quando essa corrida começar a acelerar, pode não ter mais volta. Enfim, eu poderia ficar aqui durante horas advogando aí sobre a importância de estudar a tese do Bitcoin e o potencial desse ativo aí no longo prazo como algo que pode mudar todo o sistema financeiro e todos os incentivos aí na humanidade. Bom, então dito tudo isso, a gente já sabe agora então qual que é o market cap global, que é em torno de $1 quadrilhão, e esse número ele varia bastante, certo? Mas a gente vai utilizar este número aí segundo esse site aqui, então, Asset Market Cap, para ter uma ideia. E a gente também sabe que o Bitcoin ele tem muito potencial, lembrando, nada disso é uma dica de investimentos, mas é o que indica aí os dados, as informações e a teoria, a sólida teoria econômica, fala sobre o potencial de uma moeda descentralizada, privada e que fosse, em tese, incensurável, ou pelo menos antifrágil, enfim, por aí vai. Bom, então a gente pediu aqui para o ChatGPT, a gente perguntou simplesmente quando que um satoshi pode valer $1, considerando a inflação global também, porque não só o Bitcoin está se valorizando, como eu mostrei aqui, mas também as moedas fiduciárias estão colapsando, estão se desvalorizando. Então a gente tem aí, basicamente, o Bitcoin subindo e as moedas fiduciárias descendo, o que torna toda essa equação ainda mais acelerada, certo? Então vamos dar uma olhada aqui em algumas premissas.
Basicamente, a oferta total de bitcoins é de 21 milhões de unidades. Lembrando que, na verdade, é menos que isso, porque bitcoins serão perdidos ao longo do tempo. Muitos já foram perdidos, esqueceram a senha, as pessoas faleceram, perderam o pendrive, por aí vai. E considerando aqui que um bitcoin é igual a 100 milhões de satoshis. Então, para que um satoshi seja igual a $1, consequentemente, um bitcoin teria que equivaler a 100 milhões de dólares. Esse seria o preço de uma unidade de bitcoin. O market cap do bitcoin, então, teria que ser de 2,1 quadrilhões no momento do marco. E a riqueza global hoje é de 1 quadrilhão, ou seja, a riqueza global teria que aumentar aí, e o bitcoin teria que abraçar uma boa parte da riqueza global. Bom, levando em consideração a inflação global anual nominal de ativos, então um cenário conservador de 6% ao ano, um cenário moderado de 10% ao ano. E um cenário de crise barra hiperinflação monetária, que pode acontecer dado o colapso iminente das moedas fiduciárias e também a crise da dívida, e não só nos Estados Unidos, que já passa de 36 trilhões de dólares, mas no mundo inteiro é um cenário possível, então um cenário de crise, hiperinflação e colapso aí das moedas fiduciárias, como a gente já viu, na verdade, em vários países com moedas mais fracas, mas a gente pode ver isso em um cenário mais global, certo? Então, qual que é a projeção de quando um satoshi poderá valer $1? E aqui a gente tem vários cenários, cenário conservador moderado e de crise, e depois aqui um cenário considerando uma inflação maior, né, de moderado e crise, com uma adoção do Bitcoin, ou seja, um percentual da riqueza global um pouco menor. Então aqui vamos dar uma olhada no cenário de 100% da adoção global. Bitcoin abraçando aí 100% da riqueza global, que não vai acontecer, mas por outro lado a gente tem também uma oferta menor de Bitcoin, a gente pode ter uma inflação variando, então vamos dar uma olhada aqui nesses cenários a título de curiosidade, mas o mais provável é que no Bitcoin abrace um percentual da riqueza global, que é o que a gente vai falar aqui em seguida. Então, primeiro cenário aqui, cenário conservador de inflação nominal global de 6% ao ano, e isso daqui, enfim, a gente sabe que a inflação real não é IPCA, não é CPI, não são os índices de inflação, mas sim a expansão da base monetária, M2, por exemplo. Então, essa inflação nominal global de 6% ao ano a gente já pode descartar, porque isso já não acontece hoje e a tendência é que as moedas fiduciárias colapsem. Então, esse cenário aqui, na minha opinião pessoal, quero saber a opinião de vocês também, não é muito provável. Então, isso acontecendo até 2054, 2058. O moderado de 10% ao ano já está mais condizente com a inflação real, que é a expansão na base monetária. Então, o ano estimado de um satoshi igual a $1 seria entre 2046 e 2048. Então já seria talvez um cenário um pouco mais provável, mas lembrando que 100% da riqueza global ser Bitcoin não faz sentido, porque a gente ainda vai ter mercado imobiliário, vai ter petróleo, provavelmente, vai ter outros ativos, certo? Vai ter ouro e por aí vai. Crise, então, 20% ao ano, 2036, 2040. Aqui seria o cenário mais próximo, né? 2036, com uma inflação de 20% ao ano, o que até, considerando a expansão da base monetária, aí o M2, por exemplo, não seria tanto, mas uma adoção aí do Bitcoin de 100% da riqueza global seria pouco provável, certo? Então vamos dar uma olhada aqui em 50% da riqueza global, Bitcoin se tornando a base do sistema financeiro global, mas ainda existindo imóveis, ainda existindo ouro, ainda existindo outros ativos, ações, por aí vai. E lembrando que muitos desses ativos, como imóveis, ação, ouro, são ativos que estão capturando um certo prêmio monetário, ou seja, por conta das moedas fiduciárias se desvalorizarem ao longo do tempo, perderem poder de compra ao longo do tempo, as pessoas são obrigadas a comprar ativos. Então, se a pessoa deixar dinheiro embaixo do colchão, o dinheiro perde poder de compra, certo? As pessoas sabem disso aqui no Brasil, o brasileiro sente isso na prática, né? Quando vai no supermercado, no posto de gasolina e por aí vai. Então eles têm que comprar ativos para não perder dinheiro, não é nem para ganhar dinheiro, é para não perder dinheiro. Então compram ações, compram títulos de dívida, né? A famosa renda fixa, compram imóveis e por aí vai, para tentar reter um pouco do poder de compra. E se a gente restaurar o dinheiro, se a gente tiver um dinheiro que se valoriza ao longo do tempo, isso não será necessário. Então pode tirar um pouco aí do prêmio monetário desses ativos. Bom, mas dito isso, seguindo, aqui a gente tem um cenário moderado, então inflação de 10% ao ano, 50% da riqueza global, levando em consideração aí alguns ciclos de valorização do Bitcoin ao longo do tempo. O ChatGPT que estima que isso poderia acontecer entre
2055, 2058, então em um cenário moderado, bem interessante aqui. Em um cenário de crise, 20% de inflação ao ano, 20% de expansão da base monetária, teríamos uma adoção aí de 50% da riqueza global do Bitcoin. E neste cenário, então, de crise, que na verdade nem é um cenário tão improvável de 20% de inflação ao ano, porque quando a gente considera aí, por exemplo, a expansão da base monetária, não fica tão distante disso, entre 10 e 20, certo? Então, considerando isso, entre 2042 e 2045. Interpretação aqui, com inflação nominal moderada de 10%, a riqueza global dobra a cada 7 anos. Isso significa que o valor necessário de um satoshi igual a $1 poderá ser atingido bem antes de 2050. Em um cenário de crise moderada global, 20% ao ano, a base monetária mundial dobraria a cada 3 anos e meio, o que empurra o marco para a década de 2030. Então não é preciso que 100% da riqueza migre para o Bitcoin, se apenas 50% for absorvida, já é o suficiente para um marco com alguns anos de atraso em relação ao cenário total. E aqui o contexto histórico, então, que eu falei anteriormente, nos anos 70, mais especificamente em 1971, final do acordo de Bretton Woods, presidente da época dos Estados Unidos, Richard Nixon, então rompeu o padrão ouro e a inflação de ativos disparou. Em 2008 a 2024, então, impressoras de dinheiro pós-crise inflaram ações, móveis e commodities, e de 2020 a 2021 um aumento da liquidez global acima de 20% ao ano, certo? Então, interessante. Ou seja, está piorando, tem vários marcos, como eu falei anteriormente. Então, se houver crise de confiança no dólar, euro e yuan de forma simultânea, a migração para ativos duros como Bitcoin e ouro pode antecipar o marco para meados da década de 2030, olha só. Então, interessante porque, de fato, não só o Bitcoin está na máxima histórica, mas também o ouro está na máxima histórica. Então, as pessoas, de fato, estão procurando alternativas para a moeda fiduciária que todo mundo já percebeu que não vai dar certo, que vai colapsar inevitavelmente. Então, as pessoas estão procurando ativos, talvez o mais promissor seja o Bitcoin, mas alguns ainda acreditam que o ouro pode ser esse ativo também. E aqui vamos dar uma olhada nos cenários de preço, né? Quanto que estaria o preço do Bitcoin em cada um desses cenários. Lembrando que eles pegam aí valorização do Bitcoin, valorização histórica e a questão decrescente da valorização do Bitcoin. Então, por exemplo, o preço do Bitcoin ele vem se tornando cada vez menos volátil, certo? Se a gente olha, por exemplo, o Mayer Multiple do Bitcoin, que é um indicador aí bem interessante para ver se o preço do Bitcoin está muito esticado, a gente vê que antigamente o preço ficava mais esticado, aí, tanto quando o preço estava subindo e ele caía de forma mais brusca, certo? E essa volatilidade foi reduzindo ao longo do tempo. Então, pelo que eu percebi aqui dessa análise do ChatGPT, ele leva em consideração a valorização do Bitcoin e o fator decrescente da valorização do Bitcoin no sentido de que é um ativo cada vez maior, então atualmente tem um pouco mais de 2 trilhões de mercado de capitalização, de market cap do Bitcoin, então é mais difícil de valorizar aí o preço do Bitcoin. E ele faz essa análise aí para prever esses ciclos e estimar aí esses cenários. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no preço em cada um desses cenários. Cenário 1 de adoção lenta mais inflação moderada. Então, 2025 o preço atual em torno de $116 mil, $120 mil, 2026 $180 mil, 2028 $400 mil, 2032 1 milhão, 2040 10 milhões, 2055 100 milhões. Então, seria essa a projeção. O cenário número 2 seria parecido com isso, só que chegando então a 100 milhões em 2040. E vocês podem ver aqui esses cenários aqui, qual que seria a característica de preço em cada um desses anos. Então, por exemplo, em 2026, 250 mil já com uma narrativa de Porto Seguro fortalecida por crises cambiais em vários países. Depois 1 milhão pós-halving com alta velocidade de entrada de capital. Depois 5 milhões com Bitcoin já usado por governos e grandes corporações como reserva estratégica, o que, na verdade, os Estados Unidos já está falando hoje em dia, né, 2025. 2036, então, 20 milhões com hiperinflação em moedas fracas e migração massiva para ativos escassos e por aí vai, né? Então, cenário número 3, aqui 100 milhões em 2033, a gente pode ver os outros patamares de preço, aqui já é um cenário mais otimista em relação à valorização do preço do Bitcoin, então a gente tem alguns marcos aqui como $400 mil por Bitcoin a 2026, 1 milhão em 2027, aqui eu já acho que talvez seja muito otimista aqui em relação ao preço, certo? Porque o Bitcoin ele já é um ativo muito grande e ele vem subindo de forma
mais gradual ultimamente, né? Então aqueles picos ali que a gente tinha em 2013, em 2017, por aí vai, talvez seja mais difícil hoje em dia, certo? Mas enfim, então aqui nesse cenário de choque global, colapso de moedas, até 2033, 100 milhões de dólares, então. Lembrando que a gente não sabe também o comportamento do dólar, se pode ser que ele colapse e isso acelere o processo, mas eu já acho 2033 muito cedo, mas eu posso estar enganado aqui, né? Enfim, eu perguntei pro ChatGPT, ele gerou esses cenários aqui, lembrando que o mais próximo 2033, o mais distante 2055. E eu quero saber a opinião de vocês. Na verdade, é um cenário bastante intenso, né? Seria o Bitcoin se tornando o novo ativo de reserva global, o que é bem possível, diga-se de passagem, na minha humilde opinião. Mas a gente não sabe quanto tempo isso durará. Às vezes a gente tem aí um viés para acreditar que as coisas acontecerão mais rápido, porque a gente olha, moedas fiduciárias estão colapsando, sim, de fato estão colapsando, dívida dos Estados Unidos, 36 trilhões de dólares, não será paga, está crescendo, as moedas fiduciárias aí, elas tendem a colapsar, políticos e burocratas têm esse incentivo, o Bitcoin está sendo adotado, Bitcoin Treasury Companies, reservas estratégicas aí nos Estados Unidos, a gente pode ficar um pouco bullish, mas eu acho que isso eventualmente vai acontecer, pode ser que demore um pouco mais do que a gente está estimando. Bom, então, resumo interpretativo, cenário lento, a hiperbitcoinização só chegará por volta de 2055, moderado, o marco viria em 2040, um cenário acelerado, antes de 2035 já teríamos um Satoshi valendo $1, que eu acho pouco provável aqui, mas pessoalmente, posso estar errado, não sei, não faço a mínima ideia, não sei o que eu quero também, eu estou, não estou torcendo aqui para nada, mas eu espero, na verdade, o que eu espero é que a gente tenha uma moeda melhor e que a população pare de ser roubada aí via inflação e que políticos e burocratas parem de se beneficiar às custas da população de uma maneira geral, que tem que pagar a conta no final com uma dívida crescendo, com impostos cada vez mais altos, com inflação crescendo e com toda a manipulação e monopólio da moeda aí, que isso realmente é muito ruim. Agora, em relação ao preço, eu não sei, não tem como saber e não é uma dica de investimentos, mas eu acho muito interessante falar sobre esses cenários aqui com vocês, dando uma olhada aqui em alguns números, alguns gráficos, algumas possibilidades. Se vocês gostaram do vídeo, acompanharam até aqui, o vídeo já passa de 20 minutos aí, ficou um pouco longo, então não esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar o like, clicar no hype também, tudo isso ajuda muito o canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, aqui a gente fala sobre Bitcoin, economia, mercado financeiro, investimentos e por aí vai. Então, sigam o canal aí, que temos vídeos diários, até mais de um vídeo por dia aí sobre esses assuntos que a gente gosta tanto de abordar no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até hoje ou amanhã no próximo vídeo.